Amados, paz do Senhor. Abra a sua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Não, ele não aparece ali. Não? Só não sei se ele fica bom sim. Fechou, foi? Segunda Coríntios? Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1 ao 4. O que é esse Coríntios? Andei. Todos encontraram? Esse microfone é melhor que o outro, não, né? O outro é melhor. Esse aí dá uns teteté nele. O outro não dá teteté. Esse é melhor. O fio é maior. Encontraram? Até o som é melhor. Então vamos ler Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 4. Eu confesso que eu havia pensado em estar compartilhando, ministrando, pregando uma outra palavra. Aí quando eu fui ler, fui procurar outra palavra, e o Espírito Santo me conduziu a essa, para que eu estivesse compartilhando com vocês acerca do que o apóstolo Paulo escreve para aquela igreja ali, que estava na cidade de Filipos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém, queridos? Vamos orar novamente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos pela tua doce presença, ó Deus, neste lugar. Obrigada pela nossa saúde, obrigada pelas nossas vidas. E nós te pedimos agora que o teu Espírito Santo, ó Deus, continue a falar conosco. Que a tua palavra, Senhor, venha de encontro a cada coração, a cada mente que aqui está, porque a tua palavra, ela é poderosa, ó Deus, para nos exortar, para nos consolar, ó Deus. A tua palavra, Senhor, ela é poderosa para falar conosco. Ela nos confronta, ó Deus, aquilo que devemos mudar, aquilo que devemos, ó Deus, fazer diante de Ti, da Tua presença, aquilo que devemos ser, ó Deus, que o Senhor espera que sejamos. Por isso nós Te louvamos e Te pedimos que Teu Espírito Santo fale conosco, ministre aos nossos corações, que eu diminua e que o Senhor cresça, ó Deus, que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos. Nós Te louvamos, Te bendizemos e Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, queridos? Então, essa carta, que o apóstolo Paulo vai endereçar àquela igreja, então nós vamos rapidamente entendermos esse contexto aqui, para nós aprendermos, dentro desse capítulo 2, aquilo que ele queria ensinar àquela comunidade cristã. E é um aprendizado que nós podemos sim e devemos tirar lição para as nossas vidas. Então essa carta de Filipenses, ela foi escrita por volta de 60 a 64 depois de Cristo, no primeiro século. O apóstolo Paulo, onde que ele estava quando ele escreve essa carta? Ele estava preso em Roma. Então ele era um prisioneiro. Era uma igreja que de forma esporádica
enviava um dinheiro, ou seja, uma oferta a ele. Então, de tempos em tempos, essa igreja que tinha sido plantada na cidade de Filipos contribuía com o ministério do apóstolo Paulo. E na carta fica claro, né, nós vemos que Epafrodito era um membro dessa igreja. Ele vai levar então essa contribuição, essa oferta, né, esse dinheiro até ele, lá em Roma, onde ele estava preso. E através desse mesmo homem, Epafrodito, ele envia então a carta para a igreja de Filipos. Então ele aproveita, recebe a oferta e envia a carta através dele, que foi a primeira igreja que ele fundou na Europa. Então, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, foi a primeira igreja que ele então funda ali, né, no continente europeu. E esta carta ela é escrita aproximadamente 10 anos após a existência dessa igreja. Então ela tinha aí uns 10 anos que já existia, e tinha mais ou menos 3 a 4 anos que o apóstolo Paulo não ia ter com essa comunidade. Então ele vai comunicar com eles através dessa carta. Então, ele havia visitado eles já há 3, 4 anos. E essa carta, então, ela pode sim, deve ser considerada uma carta missionária também. E existem outras 2 razões que levaram também o apóstolo Paulo a escrever essa carta para essa comunidade cristã que ali estava. O primeiro seria para agradecer a ajuda, né, que eles enviaram a ele, a oferta, e mandar Epafrodito de volta para que eles pudessem ver que o jovem estava bem, seria um motivo. O segundo motivo seria deixa eu mudar o lugar aqui da Bíblia. O segundo motivo seria que ele também pode ter usado essa carta, essa epístola, para anunciar a chegada de Timóteo. Então, quando a gente lê, ele também vai falar acerca de Timóteo, para expressar seu próprio desejo de voltar novamente àquela cidade, a cidade de Filipos, a fim de pronunciar a respeito do problema entre as 2 mulheres na igreja, que está lá relatado já no capítulo 4 de Filipenses. Então, está falando que havia uma desavença entre Síntique e Evódia. Eram 2 mulheres boas cristãs, cooperadoras da obra, elas colaboravam com a obra, mas havia agora uma dissensão, uma divisão, uma briga entre essas mulheres, e ele preocupou. Então ele recebe a notícia do que estava acontecendo. Então pessoas que colaboravam com a obra, agora estão brigadas, né, estão brigando dentro da obra e estão causando divisão. Então o fato é que ele tinha recebido, né, notícias a respeito dos cristãos que estavam ali, de Filipos, e tinha ficado sabendo que havia vários problemas entre eles. Então não era só esse problema. Então o apóstolo Paulo ele fica preocupado com essa igreja, com essa comunidade, com as falsas doutrinas que algumas pessoas ensinavam lá, e por saber que alguns líderes da igreja estavam também contra ele. Então essa igreja estava tendo muito problema. Heresias, brigas, liderança contra os ensinos dele. Então ele pega essa carta, pode ser um dos motivos, né, que ele vai endereçar, fica claro na argumentação dele a preocupação com essa comunidade cristã que ele havia plantado ali. Então havia uma facção, a igreja estava se dividindo. E neste momento, no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele vai exortar, ou seja, ele vai chamar a atenção e ensinar a igreja como eles deveriam viver segundo um cristianismo genuíno. Nós não entramos nessa parte. Nós vamos ficar só com esses 4 primeiros versículos. E se seguíssemos no texto, ele vai usar o exemplo de Cristo. Então, o exemplo de Cristo é que deveria ser um modelo para que essa comunidade seguisse. Amém, queridos? Esse modelo de Cristo seria um outro sermão. Então, nós não vamos falar específico, né, do versículo 5 ao versículo 11. Seria uma segunda palavra. Nós vamos falar... Então, a atenção que ele vai chamar entre o versículo 1 e 4. E aí, nós vamos então pensar nessa noite como tema, como gerar relacionamentos saudáveis. Como é possível, amados, nós gerarmos relacionamentos saudáveis? Então, a grande preocupação do apóstolo Paulo era a divisão da igreja, líderes contra eles, briga entre cooperadores da obra.
E aqui então nós vamos tirar essa lição, não só pensar como gerar relacionamentos saudáveis dentro da igreja, mas dentro do nosso lar, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos colegas de trabalho, dos trabalhos, né, que nós às vezes participamos. Alguns têm só um, nós professores temos vários ambientes de trabalho, e tem outras profissões também. Então, com todas as pessoas que nós relacionamos, com todo o nível de parentesco. Então, aqui nós vamos aprender hoje como eu posso e como eu devo, né, gerar relacionamentos saudáveis, fazendo aquilo que o apóstolo Paulo está ensinando do versículo 1 ao 4. Então, nós vamos perceber também que ele chama a atenção daquela igreja, chamando a uma responsabilidade individual, onde cada um deveria começar a mudança a partir de si mesmo. Porque nós temos uma mania e o costume em achar que as coisas vão mudar quando o outro mudar. Se o meu marido fosse outro, se meu marido fosse diferente, minha vida seria tão mais fácil. Se o meu patrão fosse outro, se meus filhos fossem diferentes, tudo mudaria, tudo transformaria. A gente sempre projeta a mudança no outro, porque é mais fácil. Mas o que ele vai nos ensinar nessa noite é que essa mudança, ela acontece a partir de mim. Então, se eu mudo, o meu cônjuge vai mudar. Ele vai ser outro, ele vai ser melhor. Se eu mudar, o ambiente da minha família vai ser melhor. O ambiente do meu trabalho vai ser melhor. Onde eu estiver, eu vou ser uma influência o quê? Positiva. Porque eu vou ser uma pessoa melhor. Então, onde eu estiver, eu vou transformar aquele ambiente um ambiente melhor. Eu não vou ficar projetando as minhas frustrações, as minhas limitações, os meus problemas no outro. Mas eu vou perceber onde é que eu estou falhando, onde eu preciso melhorar. E aí, então ele vai deixar claro que essa transformação ela é interna, para que ela venha refletir, ou para que refletisse, né, no caso aqui da igreja, no meio que aquelas pessoas viviam. Então, lá voltando para o texto, no capítulo 2, no versículo 1, ele abre dizendo: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui, e ele diz: tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, a primeira lição que nós podemos tirar de como gerar relacionamentos saudáveis, onde eu estiver, eu ser um agente transformador daquelas relações que nós chamamos interpessoal, porque tem a intrapessoal que é dentro de nós, mas entre as pessoas a interpessoal é estabelecendo a unidade. Então, a primeira lição que eu e você devemos tirar desse texto, que para eu gerar relacionamento saudável onde eu estiver, é estabelecer uma unidade. Que é isso que ele está dizendo. Quando no versículo 1 ele fala que ele chama a atenção, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos, porque as entranhas aqui nesse momento, elas simbolizavam a sede das emoções. Entranhados afetos e misericórdia, complete a minha alegria, gente. Faça que eu fique alegre. Como? De modo que vocês pensem a mesma coisa. Tenha o que? O mesmo sentimento. Talvez na sua versão está um pouco diferente. Sejais unidos de alma. Aí eu peguei a NVI, esse trecho, que é tendo o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz unidos de alma e mente. Ou unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, de acordo com a trilíngue. Mas todas vão apontar para a mesma ideia. Como que é esse amor? Porque ele começa dizendo que nós devemos ter essa consolação de amor. O que a palavra de Deus nos ensina, amados, sobre o amor? Esse amor, ele tem que ser um amor respaldado, referenciado, ter como uma referência o próprio Deus, Cristo Jesus. E qual é o ensino de amor? Um amor
altruísta. Um amor que entrega o seu próprio filho, e o amor de Cristo é um amor que ele se entrega voluntariamente por mim e por você. Então esse amor que a Bíblia nos convoca a viver é um amor onde nós nos doamos. Nós nos entregamos por amor. É uma entrega, é uma doação. E quando há esse amor permeando as nossas relações, o que acontece? Há uma harmonia, a paz, mesmo em meio às nossas diferenças. E eu gosto muito dessa frase, eu não sei quem criou, que diz: maior deve ser aquilo que nos une do que o que nos separa, que são as nossas diferenças. Então aquilo que nos une, que é a presença de Deus, que é a obra do Senhor, que é o alvo, que é Cristo, que é o propósito que Ele nos convoca, que é revelar quem Ele é a todos os povos e nações, a vivermos em comunhão, a edificarmos a vida uns dos outros, tem que ser maior do que as nossas diferenças teológicas, as nossas diferenças de ideologias. Tem que ser maior, amados. O propósito, a causa de Cristo, ela tem que ser maior do que o nosso achismo. O que nos une é o amor, a causa de Cristo, saber que somos corpo de Cristo. A ponto que se um se alegra, todos devemos o quê? Nos alegrar. Mas se um sofre, todos devemos o quê? Sofrer juntos também. E aí quando nós olhamos muitas vezes, que aí eu vejo que é o grande desafio para as nossas vidas cristãs, são aquelas pessoas que nós convivemos e passamos mais tempo. Aquela que nós vemos de vez em quando, uma vez por ano, uma vez a cada não sei quantos meses. Essas são fáceis de nós usarmos máscaras, de escondermos quem verdadeiramente somos. Mas aquela que nos vê ao deitar, ao levantar, a nossa rotina diária, essa que representa o grande desafio para a minha e para a sua vida, em mantermos uma unidade, mesmo sendo que diferentes. Então todo o ambiente, amado, que nós vivermos, nós não vamos ter pessoas iguais a nós. Essa é a beleza da criação de Deus, porque Ele nos cria seres únicos, diferentes uns dos outros. Mas essa diferença, ela não pode, não deve impedir que sejamos o quê? Unidos. E às vezes a gente acha que unidade é pensar igual, sentir igual. Não é. Eu sou diferente, eu penso diferente. Muitas vezes eu tenho atitudes diferentes em alguns momentos. Mas eu posso estar unido com um só propósito. E nós devemos o quê? Amar os outros. Aquele que está próximo de nós, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos parentes. Nós devemos amá-los da forma que eles são. E não querer que eles sejam como somos. Não, eu te amo. Mas se você fizer e pensar e ser como eu quero que você seja, ou no mínimo parecido comigo ou igual. Amados, isso não existe. Deus te criou de uma forma única. Ele me fez diferente. Ele te fez diferente. Mas aí aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, mesmo assim, vocês precisam estar unidos em quê? De alma e mente. Mesmo sendo diferentes, vocês precisam pensar acerca da obra juntos, com um só propósito, com algo que é maior que vocês, que é o quê? Cristo. É possível, amado. A partir do momento que eu me esforço, a partir do momento que o outro se esforça, então há um esforço de cada um de nós no nosso convívio, para que sejamos o quê? Unidos, mesmo sendo pessoas diferentes. Eu até peguei o significado de unidade. O que significa unidade? É a qualidade ou estado de ser um ou único. É a qualidade de ser uno, de não poder ser dividido. Essa que eu mais gostei, que mais encaixa naquilo que o apóstolo Paulo está querendo passar para essa igreja. Então é a qualidade que une pessoas e que não pode ser o quê? Dividido. E nós vivemos hoje tempo, isso faz parte da história da igreja,
Mas parece que em alguns momentos da história isso se tornou mais acentuado, onde as igrejas se dividem muito por questões tão pequenas. E se nós nos uníssemos pela causa, nós faríamos um estrago, amados. Onde, pastora? No inferno. Saquearíamos o inferno com muito mais ousadia, unidos com a nossa causa. Sexta-feira eu levei a minha turma de teologia prática. Os alunos faz parte, né, da matéria, da disciplina. É uma aula extra classe para o sopão da missão vida. Então, existe uma denominação que está à frente daquele projeto, nós ali, cada um de uma denominação diferente, unidos, com um só propósito, qualquer: ir até aquele morador de rua, levar uma palavra de fé, de esperança, ouvi-lo, não só dizer Jesus te ama, mas em atitudes demonstrar esse amor. Mas aquelas pessoas ali puderam ser alimentadas, puderam ser ouvidas, tivemos oportunidade de orar com cada um deles. Mas o que nos uniu? Um propósito maior, que era a causa de Cristo. Ir até aquele que está à margem da sociedade, que está desprezado, que foi esquecido, que por algum motivo ele ingressou nessa vida e não acha força para retornar. Isso é manter a unidade, amados. Por isso que se eu e você, enquanto igreja, nos fortalecermos em unidade, nós podemos fazer muito. Muito na nossa casa, muito no nosso emprego, muito na nossa igreja, sem ficar olhando o que? As nossas diferenças. E era essa a preocupação do apóstolo Paulo, e deve ser essa a nossa preocupação, em sermos unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ele está falando, olha, sejam iguais. Não. Mesmo sendo você, há possibilidade dessa unidade em Cristo manter as nossas relações saudáveis, estabelecer, criar relacionamentos saudáveis, onde eu edifico a sua vida e você edifica a vida do outro. E nós juntos nos edificamos e crescemos. Amém, queridos? Amém. Uma unidade em Cristo. Então é necessário que você gere relacionamentos saudáveis dentro da sua casa, lá no seu trabalho, aqui em meio à comunidade cristã. E aí ele continua dizendo, já no versículo 3: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Essa parte aqui, quando ele diz que então, além de nós mantermos uma unidade, nós devemos considerar o outro superior a quem? A nós. Então, no lugar de eu olhar para o irmão e falar, não, aquele irmãozinho, ele tem que caminhar muito para ele chegar onde eu estou. Tanto que eu estudei, os meus diplomas, meu isso, meu aquilo, o tanto que eu conquistei, a minha conta no banco, e eu. O apóstolo Paulo fala, não, considere o outro superior a você. Esse é o princípio para nós estabelecermos e firmarmos essa unidade em Cristo, considerar o outro superior. Nossa, pastora, mas é tão difícil que eu olho para o outro, ele é um pobre coitado. Mas você precisa deixar o seu eu morrer, que foi isso que Cristo fez. Ele mesmo sendo Deus, que é o que vai dizer o restante do versículo, ele não usou de usurpação ser igual a Deus, no restante do capítulo, aliás, mas ele se esvaziou, e nós precisamos seguir esse exemplo de Cristo. Nós não devemos fazer as coisas por ambição egoísta, partidarismo seria isso, essa ambição egoísta, ou por vaidade, vanglória. Quando eu faço alguma coisa, ainda é para quê? Por ambição, porque eu vou conseguir alguma coisa em meu favor, ou por vaidade, para as pessoas olharem e dizer, nossa, como a pastora é boa, você viu? Tanto que ela é boa, tanto que ela ajuda, tanto que ela faz. Aí a gente fica orgulhoso da nossa humildade. Não, amado, isso é uma falsa humildade, é uma pseudo-humildade.
Isso é uma vanglória. É eu puxar uma glória que não é minha. Não, eu faço não é porque eu sou boa, não. Porque Cristo reina na minha vida. É porque eu me esforço em ser uma seguidora de Cristo. E Ele, na infinita graça, bondade e misericórdia dEle, Ele me usa. Então essa glória, ela não é para mim, ela não é para você. Se eu faço alguma coisa para o outro, é para que o nome do Senhor seja o quê? Glorificado. É isso que Ele está dizendo. Olha, não faça nada por ambição, por egoísmo, para você tirar proveito. Ou não faça para você ser reconhecido. Mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje diz: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. E aí a gente vive hoje num mundo que é marcado pela pós-modernidade e que tem características bem peculiares. Que características são essas, pastoras? O egoísmo. Nós temos vivido uma época individualista, onde as pessoas se sentem só. E tudo que elas fazem, elas acabam buscando os seus próprios interesses. A mente capitalista é uma mente que só pensa em ganhar, em obter lucro, em obter vantagem. Vivemos uma época que é fruto também, né, dessa pós-modernidade, desse capitalismo, que é a competição. Eu preciso ser melhor do que o outro. É isso que o capitalismo diz, é isso que o mundo diz. Se você for melhor, você vai o quê? Conquistar, vencer. E aqui o apóstolo Paulo, que loucura, a palavra de Deus, fala: não, você tem que se considerar o outro melhor que você. Aí o mundo diz: não, mas você tem que ser melhor do que o outro. Mas peraí, eu tenho que ser melhor do que o outro, ou que a Bíblia diz que o outro tem que ser melhor do que eu? Se esforce, mas considere o outro superior a você. O mundo vai dizer: olha, seja melhor, passe por cima do outro, esmague o outro, tire ele do seu caminho, porque ele é seu concorrente. E a palavra vai dizer: não, promova o outro, ajude o outro aí a caminhar. Gente, a vida cristã ela é totalmente contrária à perspectiva do mundo. Eu preciso ajudar o meu irmão aí. Eu preciso ajudá-lo a ele ser projetado, a vencer, e não querer vencer e deixar ele para trás. Hoje nós somos a todo tempo bombardeados de informações que contradizem todos os princípios bíblicos. A psicologia é uma ciência, ela surge ali no século XIX. Amo a psicologia, acho uma ferramenta muito eficaz na vida do ser humano, na cura interior. Porém, existem, algumas verdades ditas por essa ciência que contradizem a palavra. Como, pastora? Na psicologia, o homem se descobre como sendo o centro da vida. Não importa o que está à minha volta, o que importa é eu estar bem. Não importa o que a Bíblia diz, o que a família diz. Eu estou falando da ciência pura, não de um psicólogo cristão. Não importa, o que importa é que eu fique bem. E o duro é quando cristãos, e eu já encontrei vários, se descobrem, porque a psicologia ela ajuda você a se descobrir enquanto ser humano, seus limites, as suas fraquezas, as suas forças. Por isso que eu digo que é uma ferramenta muito eficaz. Porém, se ela não for bem orientada, a pessoa ela fica mais desorientada. Então, já ouvi cristãos em dizer: não, estou fazendo terapia agora, e agora é que eu sei o que é bom para mim, chega dos outros, eu que escolho. Aí eu escutando aquele cristão, e Deus? Não, é eu que sei o que é melhor para mim. Deus sai de cena, porque eu passo a ser o centro da minha vida, das minhas decisões, das minhas emoções. E se fosse um psicólogo cristão, ele usar a ferramenta, mas jamais tirar Deus do centro da vida da pessoa. Então nós temos que saber até como usar a ciência, que ela jamais pode sobrepor Cristo nas nossas vidas. E é uma época também marcada pelo hedonismo, pela busca do prazer incessante a qualquer custo, a ponto das pessoas não preocuparem se esses relacionamentos estão sendo destruídos, estão sendo afetados, estão sendo prejudicados. Porque se algo me dá prazer, eu vou levar adiante.
Mas e seu irmão? Seu irmão está ficando no caminho. Não, mas eu estou me sentindo bem, me dá prazer, eu vou embora. Não, amados. Considere o seu irmão superior a você. Se isso que você está fazendo está quebrando o relacionamento, está dividindo, então repense. Pare, reflita. O mais importante é você considerar o outro superior a você. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo e que essa carta nos ensina hoje. Não, mas eu estou cheio de razão, então abra mão da sua razão. Mas eu estou certo, pastor, só não ouviu a história? Cristo não quer saber se nós estamos certos. A palavra dele nos ensina diferente. Aquilo que depender de mim, de você, nós devemos estabelecer a paz. Eu abro mão da minha razão, daquilo que eu penso, das minhas convicções, para que o outro fique bem. É isso que está dizendo, sou eu. Então, considerar o outro superior é isso. Hoje, a nossa cultura pós-moderna nos ensina a valorizar mais o ter em detrimento do ser. Valorizarmos mais o individualismo em lugar da coletividade. E acharmos a imagem mais importante do que o conteúdo. E a palavra diz o contrário. Para a palavra de Deus, quem é mais importante? Aquilo que a pessoa possui ou aquilo que ela é? Aquilo que ela é. O que é mais importante? Eu valorizar quando indivíduo aqui na Terra ou aquilo que faz bem para o coletivo? O coletivo. Deus está preocupado com a nossa aparência ou com o nosso coração, nosso conteúdo? Com a nossa aparência, nosso coração. Então é tudo diferente. Por isso, amado, que eu e você, a nossa caminhada cristã, a gente tem que constantemente ler a palavra, estudar a palavra, ouvir a palavra, para que a nossa mente ela seja renovada em Cristo. Porque o mundo vai estar sempre nos influenciando com valores, princípios, verdades contrárias à palavra de Deus. Eu lembro que antes de eu morar fora, eu vivia um cristianismo tão assim voltado para mim mesma, e parecia que não, era algo bem camuflado, e que eu fui perceber isso mudando de ambiente, ficando longe de família, de cultura, de pessoas que eu amava, da minha igreja. E aí eu pude ver que mesmo sendo uma boa cristã, trabalhando na igreja, tendo um bom testemunho, sendo um exemplo de fé, dentro de mim havia um egoísmo, uma vaidade. Aí eu percebi que nos meus relacionamentos eu sempre buscava um interesse meu por trás. E que isso resultava em usar as pessoas. Como que eu percebi isso? Estando fora de tudo, longe de tudo que eu amava e que eu me identificava. Aí eu aprendi, em meu sofrimento, a dor, a amar as pessoas e não usar as pessoas. Então eu tive que passar um momento, um vale muito grande, um deserto na minha vida, estar longe de tudo e todos, para perceber nesse meu egoísmo, nesse meu individualismo, que mesmo sendo uma boa cristã, tendo um bom testemunho, havia uma busca de interesse próprio, sempre, em tudo aquilo que eu fazia. E isso, claro, que impedia com que eu gerasse relacionamentos saudáveis ou duradouros. E quando eu voltei, aí eu fiquei tão envergonhada, falava, Deus me perdoa, como eu era egoísta, vaidosa, e usava uma máscara que muitas pessoas não percebiam isso. Mas aí Cristo foi mostrando como era o meu coração. E como eu comecei a mudar os meus olhos, a minha perspectiva, a forma que eu via o meu irmão. De lá fora, como eu precisei da comunidade cristã, como eu precisei do amor dos irmãos. Aqui eu não precisava, eu tinha minha família, eu tinha meu trabalho, eu era. E lá não, lá eu não era ninguém. Ninguém nem me conhecia, eu estava tão sozinha, tão abandonada. E aí eu fui ver o valor que era estar próximo dos irmãos, amar os irmãos, sem buscar um interesse. E aqui eu era mais distante. Lá eu procurava me relacionar com as pessoas. Aqui eu relacionava quando dava, quando sobrava tempo. Lá não, lá eu buscava gerar esses relacionamentos, que eu precisava do amor, da atenção dos irmãos. Então nós precisamos aprender a amar as pessoas, a considerá-las superior. E
no último versículo, versículo 4, ele diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então nós vimos que para gerar relacionamentos saudáveis nós precisamos estabelecer uma unidade. Nós precisamos considerar o outro superior a nós mesmos. E por último, cuidando também dos interesses dos outros. Então, se é difícil eu considerar o meu irmãozinho simples superior a mim, eu ainda preciso procurar o interesse da coletividade. O interesse que faça bem para ele, não algo só egoísta, que faça bem para mim. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Que ninguém procure os seus próprios interesses, na nova tradução da linguagem de hoje, mas também os dos outros. E o mundo diz: não, cada um por si, Deus por todos, não é assim? Se vira nos 30. Não é assim, amado. Nós devemos procurar também o interesse do outro, e não só o nosso. E como eu vou cuidar do interesse do outro? Não sendo egoísta, não pensando só em mim, em ser abençoador. Não fazer o bem só quando você ou eu, quando formos favorecidos. Mas um bem que faça bem para todos. Se aquilo vai fazer bem só para mim, não vai fazer para o meu irmão, aí o apóstolo Paulo diz: não procura só o seu interesse, procura o interesse do outro. Então, qual a minha decisão? O outro. Então eu vou escolher algo que faça bem para o coletivo, para a comunidade, não algo que vai só fazer bem para mim. Não é viver só para nós mesmos. Olhando para o nosso umbigo, para a nossa necessidade. Eu preciso pensar no meu irmão. E aí eu estava até comentando essa semana, discutindo, abrindo algumas discussões com alguns alunos e dizendo: muitos cristãos não entendem o porquê que eles são abençoados. O pastor André vira e mexe, ele sempre fala sobre isso nas ministrações dele. E é uma reflexão que nós devemos sempre fazer na nossa vida. Por que você quer ser abençoado? Para comer bem, para vestir bem, para passar com um carrão e mostrar: olha só, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Para a gente mostrar ou esnobar pessoas. Não. O cristão, ele é abençoado. Para ele ser abençoado, morrer nele? Não, ele é abençoado para ele abençoar. Quanto mais você receber de Deus a bênção, mais você recebe a responsabilidade de abençoar e de compartilhar. A bênção na vida, na caminhada cristã, não deve morrer em nós. Jamais. Mas nós temos que ser o ponto de partida de ser bênção na vida do outro. Nós devemos ser resposta de Deus na vida do outro. Nós temos que, se Deus nos dá a provisão, também é para prover para o outro. Essa deve ser a nossa visão na nossa caminhada cristã. Eu recebi a bênção porque junto com ela veio a missão de abençoar. E jamais procurar só o meu próprio interesse. Mas eu preciso procurar o interesse do meu irmão. Assistir às necessidades dele. Caminhar com ele. Eu gosto muito de uma história. Alguns contam é uma história de uma floresta, pegando fogo. Então conta-se essa história. E aí estavam todos os bichos lá e a floresta começou a pegar fogo. Qual que é o processo natural? Todo mundo fugir do fogo. Aí tá lá os bichos todos correndo. Aí na história tinha um passarinho pequenininho. Não era uma grande ave? Um beija-flor? Nessa história, eu acho que do beija-flor ele pega com um biquinho para jogar água. Essa outra história é parecida, é a mesma ideia, mas ele ia mergulhava no rio e ele enchia as asinhas dele de água. E aí ele ia voando no rumo do fogo e respingava a água das asinhas dele. Imagina o tanto de água que ele levava, super pouco, gotinhas. E isso ele foi fazendo até cansar. Aí diz que um chacal vendo questionou, falou: olha, não adianta isso que você vai fazer. Você não vai conseguir apagar o fogo. A água que você e o fogo, ele vai alastrando rápido. A água que você está jogando são gotas em meio
a esse fogaréu. E aí, no lugar desse pássaro desistir, ele falou assim: não, mas essa aqui é a nossa casa. Nós não podemos desistir. Se cada um fizer um pouquinho, jogar uma gotinha de água, nós vamos conseguir apagar o fogo. E todos nós não vamos perder a nossa casa. Isso é pensar no interesse do outro. Porque ele podia correr e falar: não, mas nós estamos perdendo tudo. Ainda mais para o pássaro. Ele voa rapidão e ele está em outro lugar. Ele arruma uma outra casa. Ele tem muito menos perigo do que aqueles animais que estão na terra. A moral da história é essa: que tudo aquilo que eu fizer não seja algo somente para mim, mas seja algo que também o outro vai estar bem. Se eu então considerar o outro superior e cuidar não só dos meus interesses, amado, onde você for, todos os relacionamentos que você estabelecer, você vai ser bênção, vão ser saudáveis, em meio à sua casa, com seus filhos, com seu cônjuge, no seu trabalho. Qualquer nível de relacionamento que você estabelecer, com parentes próximos, distantes, dentro da igreja, porque você aprendeu a não ser individualista, mas viver na coletividade. Você aprendeu a não ser uma pessoa egoísta, que procura só seus próprios interesses. Então, que vocês possam guardar no coração de vocês aquilo que o apóstolo Paulo ensina para essa igreja. Que nós aprendemos, então, aquilo que depender de mim e de você, que possamos começar essa mudança, como estabelecendo uma unidade, considerando o outro superior a nós mesmos. Por mais que eu olhe e veja assim: poxa, essa pessoa é um jumento, mas ele, o apóstolo Paulo fala: olha, considere ele superior a você. Que é uma expressão do Nordeste, né? Que a nossa irmã Salete usa. Por mais que eu olhe para o outro e fale: ó, você é uma anta. Aqui em Goiás a gente fala: você é uma anta. Não, ele é seu irmão. Estabeleça a unidade, considere ele superior. É fácil? Não, mas é um exercício na vida cristã. Cuide não só dos seus interesses, mas cuide do interesse também do seu cônjuge, dos seus filhos, do seu colega de trabalho, da comunidade cristã. Vamos deixar o egoísmo de lado, o nosso eu, e pensar no outro. Amém, queridos? Eu e você somos convidados a ter uma vida de comunhão, uma vida de paz, uma vida de alegria. O apóstolo Paulo: olha, vocês vão completar a minha alegria se vocês viverem assim. Vocês vão fazer com que eu fique alegre. Para de brigar, para de divisão. Vamos ser unidos com uma só mente, um só propósito, unidos de alma e mente, tendo o mesmo sentimento que nós não falamos essa noite, de acordo com o texto, a partir do versículo 5 ao 11. Aí ele vai dizer que sentimento é esse: o sentimento de Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém. Saiamos daqui com o nosso coração aberto, para que essa mudança comece em nós, e para que todos os relacionamentos que eu e você construirmos, porque relacionamento, amados, é uma construção, é o dia a dia, seja aquilo que depender de mim e de você, seja um relacionamento saudável, não egoísta, não procurando seus próprios interesses. Curva a sua cabeça, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus e pedir para que o Espírito Santo de Deus nos ajude nessa caminhada, na nossa prática diária de vida cristã, porque não é fácil matar o nosso eu, o nosso individualismo, a nossa necessidade muitas vezes vaidosa, as nossas ambições, mas o Espírito Santo nos ajuda nessa caminhada. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, Deus, que tanto nos ensina. Deus, nós queremos ser pessoas melhores a cada dia. Nos ajuda nessa mudança, ó Deus, para que todas aquelas pessoas que se aproximarem de nós, tiverem a oportunidade de estarmos relacionando, aquilo que depender de nós, possamos gerar relacionamentos saudáveis, ó Deus, sem quebra de aliança, sem divisão, sem facção, sem as obras da carne, ó Deus. Mas que possamos olhar para o nosso irmão com os mesmos olhos que o Senhor olha, olhos de amor. Que possamos estabelecer essa unidade, essa comunhão, ó Deus. Que toda obra da carne, ó Deus, não tenha espaço, Espírito Santo.
Gera em nós as características do teu fruto. Que possamos sim considerar o nosso irmão, por mais simples que ele seja, superior a nós, para que tenhamos a mesma humildade que o teu filho amado teve. E que deixemos de procurar, Senhor, só aquilo que nos traz benefício, mas que possamos, ó Deus, buscar interesses, ó Deus, que abençoe aquele que está do nosso lado. Que o interesse do outro, ó Deus, seja também alvo, Pai, da nossa prática, da nossa vida cristã, do nosso interesse. Nos ajude, Espírito Santo, a sermos melhores do que ontem e pior do que amanhã. A sermos mais parecidos contigo, a sermos um filho melhor, a sermos um pai e uma mãe melhor, a sermos um irmão melhor, a sermos um profissional melhor, um primo, um tio, um cunhado, todos os níveis de relacionamentos. Que sejamos um agente de mudança e de transformação, ó Deus, vivendo segundo a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a cada dia a vencer a nós mesmos, ó Pai. Nós Te louvamos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos colocar de pé? Então nós estamos encerrando. Eu estava ali, a pastora Kelly falando, eu lembrando que a gente vence um leão todos os dias. E podemos até mudar a frase. O difícil é desviar das anta. Eu acho que o difícil é pôr a anta como superior a nós mesmos. Acho que fica mais complicado. Porque desviar é fácil, né? Você ignora, deixa ela para lá. Mas considerar ela superior, papai.